Olá amigos do canal Teologia Adventista, sejam bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Nós estamos dando continuidade a um curso sobre a Epístola aos Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos, que é essa carta tão incrível e magnífica. E qual que é o objetivo, Pastor Anderson, desse curso com respeito à Epístola aos Romanos? Nós queremos que você aprenda de forma completa quais os conceitos, quais as fraseologias que Paulo utiliza, os hebraísmos, quais são as metáforas que ele vai se utilizar na carta, na epístola para os romanos, para que você consiga entender então os conceitos de Paulo em todas as demais cartas. O propósito é que você consiga transitar perfeitamente pelo livro, ou melhor, pela carta de Romanos, verso a verso, e que você consiga entender esse estudo e consiga também explicar aos outros. Você verá que à medida que lê verso a verso e vai se familiarizando com a fraseologia, com os conceitos de Paulo, isso ficará mais fácil de você transitar também pelas demais cartas do apóstolo Paulo. Você verá que o conceito teológico apresentado aqui de forma sistemática, ele é muito amplo, muito profundo. Paulo está se utilizando de termos do Antigo Testamento, de versos do Antigo Testamento, que nós iremos fazer menção aqui e muitos deles nós iremos ler. Ou seja, muito do que Paulo escreve é um conceito que já existe na Torá, é um conceito que já existe na Bíblia hebraica, e ele traz esse conceito agora para o tempo presente, para aquelas pessoas daquela época, apresentando os seus conceitos. Então nós vamos muito bem agora para o estudo, e nós estudamos o capítulo anterior, o capítulo 1, e nós vamos agora para o capítulo 2. Aqui temos na tela então, Carta aos Romanos, verso a verso, capítulo 2, e nós começamos falando sobre o resumo dos temas de cada capítulo de Romanos. E o que aprendemos no capítulo 1? Aprendemos sobre a degradação moral da humanidade. Trabalhamos isso no capítulo 1, nos 32 versos que nós lemos. Está, aqueles que não viram podem ver aqui no canal, na playlist de Romanos verso a verso. Hoje nós vamos estudar o que, pastor Anderson? Olha, nós iremos estudar a culpa dos judeus e a culpa dos gentios. Este é o tema principal aqui. Como sempre, nós estamos utilizando a versão Almeida Revista Atualizada, que é a ARA, e vamos então para o capítulo 2, que começa dizendo assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas. Primeiramente, ele diz sobre o julgamento. O homem não pode julgar, porque quando julga o outro, ele precisa entender que ele está julgando a si mesmo. Porque, em essência, todos nós seres humanos temos as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Nós lutamos com o pecado. Raiva, ódio, ira, orgulho, ciúmes, inveja. Nós lidamos constantemente com os mesmos tipos de pecado, vazio no coração. Então, quando eu julgo alguém, eu estou julgando a mim mesmo. E aqui nós já podemos, logo de imediato, abrir aqui em Mateus capítulo 7. Em Mateus, o próprio Jesus disse no capítulo 7, no versículo 1, não julgues para que não sejam julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que vocês estiverem medidos, vos medirão também. Jesus mesmo vai dizer que ai dos fariseus e dos escribas, porque eles comem um mosquito e engolem um camelo, porque estão preocupados com o cisco no olho do outro e não reparam a trave que está no teu olho. Então, quem quer que seja, não devemos julgar a ninguém. Quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, nesse verso, nós vemos aí o perigo da miopia espiritual. Existia uma miopia espiritual. Tanto os judeus quanto os gentios, eles são desculpáveis diante de Deus. Nós vimos isso no capítulo 1. Pois os mesmos pecados que eles condenam nos outros, eles são praticados por eles também. Em seu estado de torpor espiritual, os judeus, eles não conseguem compreender que há também uma mácula neles. Os gentios eram mais coerentes que os críticos moralistas, que eram então os judeus. Eles condenavam as coisas erradas nos outros, embora as praticassem. Eles enxergavam bem a culpa dos outros, mas não enxergavam a própria culpa. Então, quando nós vamos aqui também para Tiago, no capítulo 1, Tiago faz uma advertência no capítulo 1, no versículo, ou melhor, no capítulo 4, versículo 12.
e diz assim: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? O único legislador é Jesus Cristo, porque ele nos julga. É Deus. Ele é o único que pode julgar por conhecer o consciente, por conhecer a consciência, por conhecer os interesses, o coração das pessoas. No versículo 2, então, agora de Romanos, diz assim, Romanos 2, verso 2: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então, o caráter divino, que não é influenciado pelas aparências ou pelo estado social, é justo. A justiça de Deus ela é imparcial. Ele não julga com parcialidade. O julgamento de Deus é verdadeiro. Ninguém pode escapar do juízo divino sem a graça de Cristo. E aqui nos sugere ler Salmo 96, verso 3, que é muito interessante. Salmo 96, verso 3, você verá que Paulo está se utilizando do Antigo Testamento para explicar uma grande verdade. 96, verso 3 diz assim: na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Deus vai julgar de acordo com a sua verdade, de acordo com a sua fidelidade. Ele não é parcial, ele não é uma pessoa que pode ser subornada. Como diz ainda aqui, Apocalipse 20, versículo 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, e então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então o julgamento de Deus vai ser com base naquilo que essa pessoa fez mediante as suas obras. Isso vai ser escrito, está sendo relatado pelos anjos ali nos livros, nos registros celestiais, e esses livros serão abertos e cada pessoa vai ser julgada com base no que está naquele livro. No versículo 3, então, agora de Romanos: tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Paulo está aqui desafiando especificamente a ideia dos judeus de que, por ser um povo escolhido, eles estariam isentos do julgamento divino. Paulo ele quer corrigir essa falta de segurança, essa falsa segurança que eles tinham na hereditariedade de ser um povo escolhido. Praticam atos errados e julgam-se inocentes. Isso é errado. Mas também eles têm uma falsa segurança de achar que por meio da filiação a Abraão, eles seriam justificados, eles seriam inocentados. Pensam em estar blindados por uma imunidade especial, por ser parentes, por ter um sangue especial. Acreditavam no mito da impunidade. Eles dormem no berço esplêndido da falsa segurança. E é isso que é apresentado aqui. Nós podemos notar que em Mateus 23, o verso 13, diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Vocês não entram no reino de Deus porque vocês são hipócritas, falam e não fazem, e atrapalham aqueles que querem fazer, atrapalham aqueles que querem entrar no reino de Deus. Por isso vocês são indesculpáveis, hipócritas. Ainda em Tiago 2, versículo 13, que é um texto que traz complemento para nosso estudo aqui desse momento, Tiago 2, verso 13, diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, o juízo de Deus é com misericórdia, mas é com base também no que ele conhece. Então, Paulo está desafiando aí essa ideia dos judeus de que eles estavam imunes do julgamento por terem uma filiação, por terem uma imunidade especial, por serem parentes, né, de Abraão. Avançando o versículo 4: ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Ou seja, tanto judeus como gentios, eles olham para a bondade de Deus como uma licença para pecar e não como uma chamada ao arrependimento. Então Paulo está reafirmando a natureza de Deus como alguém que dá tempo para arrependimento. Lembram-se de Pedro, né? Onde diz ali na carta de Pedro: Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Tanto para os judeus quanto para os gentios, Paulo quer mostrar que a misericórdia de Deus ela não deve ser vista como uma fraqueza, mas como uma oportunidade para se voltar para Ele, para abandonar os pecados, para buscar a sua justiça, para viver de acordo com seus ensinos. Ele mostra a história do povo de Israel e como Deus foi paciente para com o povo de Israel, querendo que eles se salvassem,
mas mesmo assim muitos daqueles que saíram do Egito e estavam indo em direção a Canaã, muitos desses se perderam no caminho pela incredulidade. Mesmo diante de tantas evidências, eles rejeitaram conhecer e se entregar ao Messias, né? Deus ele teve muita paciência com o povo de Israel. Nós vamos agora para o versículo 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, dia da ira é uma referência ao juízo final, ao momento exato em que Deus julgará todas as pessoas da terra. A inevitabilidade da responsabilidade humana diante da paciência prolongada de Deus, a demora do julgamento, não diminui o peso da sentença, por mais que Deus esteja demorando a julgar o ser humano. Isso não quer dizer que ele vai ficar impune pelos seus erros. Isso não quer dizer que haverá uma diminuição do peso da sentença para essa pessoa. Por isso é que Eclesiastes capítulo 8, verso 11, traz luz a esse texto, nos ajudando a compreender mais plenamente. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, e o texto... Estou com a minha Bíblia aqui, você precisa também olhar aí na sua, confira aí para você ver que texto magnífico. Diz assim: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Muitas pessoas pensam, olha, eu estou praticando o que é errado e não estou sendo sentenciado de forma imediata, e por isso eu acho que poderia praticar o mal sem ser pego, sem incorrer em uma punição. E isso é errado, está equivocado, porque um dia as más obras, como diz aqui no texto, elas serão totalmente punidas. A pessoa será sentenciada e a sua pena não será diminuída. Quando voltamos então agora para Efésios capítulo 5, versículo 6... Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, quando o texto diz que Deus acumula a ira para o dia da ira, mostra que a ira do Senhor virá sobre aqueles que são desobedientes. O que é essa ira de Deus? Não podemos julgar a ira de Deus com o pensamento da ira humana. Nós não podemos olhar para a ira de Deus com o pensamento de que a ira de Deus é igual à ira do ser humano, que ela é passiva de pecado, de raiva, de ódio, de uma prática, de uma atitude sem pensar. Não, essa ira de Deus é a maneira que Deus vai lidar com aqueles que foram desobedientes, a punição de Deus, a destruição do mal para erradicar completamente com aquilo que é pecado, para que possa existir novamente uma terra sem pecado, sem mácula. Como diz em Amós 1, verso 9, o mal nunca mais se levantará pela segunda vez. Então, com isso, nós sabemos que Jesus precisa vacinar o mundo contra o pecado. E como ele vai fazer isso? Trazendo ira sobre os filhos da desobediência. Então, nós agora avançando para o versículo 6, Deus irá retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Muitos leem isso no Novo Testamento e acham que isso não está no Antigo, mas sim, isso está continuamente no Antigo Testamento. Cada um vai ser julgado segundo as suas obras, segundo o seu procedimento. Nesses versos que nós acabamos de ler, ou precisamente esse versículo 6, ele conecta isso à teologia judaica contemporânea da época de Paulo, né? Onde havia um forte entendimento de que Deus recompensaria cada um conforme as suas obras. E isso era evidente entre os judeus contemporâneos. Ele também faz a ponte, Paulo, né? Faz a ponte com a continuidade da narrativa da aliança, onde a fidelidade seria recompensada por aqueles que são fiéis. Embora a salvação seja pela graça, meus queridos, as obras elas revelam a genuinidade da fé que a pessoa tem. As boas obras elas são fruto da fé que é verdadeira e que o comportamento do crente demonstra a sua transformação pela graça de Deus. Podemos ver isso aqui em Salmo 62, o versículo 12, que diz: E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuir segundo as suas obras. Veja que Paulo está se utilizando de texto do Antigo Testamento, dizendo que cada um vai ser retribuído. A cada um vai ser retribuído de acordo com o seu procedimento, de acordo com as suas obras. E não para por aí não. Aqui em Provérbios também 24, verso 12, se eu disseres, não o soubemos,
Não percebera aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele aos homens segundo as suas obras? Olha, quando você pratica o mal, você por acaso não chegou a pensar que Jesus ele pesa o seu coração, ele analisa os seus sentimentos, ele atenta para o que vai no mais íntimo da sua alma? Ora, ele vai pagar a cada pessoa de acordo com as suas obras. Aqueles que praticaram bem terão a vida eterna. Aqueles que praticaram mal ressuscitarão para a perdição ou condenação eterna. Então, isso é muito preciso. Ainda leiamos Jeremias, aqui em Jeremias, no capítulo 17, verso 10, que diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Cada uma pessoa neste mundo é salvo pela graça de Cristo, que é dada gratuitamente, mas mediante as suas obras, ele demonstra se ele aceitou essa graça que foi não dada apenas para perdoar, mas para regenerar a mente, para capacitar, para dotar essa pessoa de força genuína dos altos céus, com a presença do Espírito Santo, é claro, para essa pessoa abandonar o pecado, abandonar o mal e viver na prática do bem. Versículo 7, onde o versículo 7 diz assim: a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem e procuram glória, honra e incorruptibilidade. Perceba que o texto está contrapondo com o versículo anterior. Deus vai retribuir a cada um segundo o procedimento, vai trazer vida eterna aos que perseveram em fazer o bem. Fazer o bem não é um fato isolado, sazonal, mas é algo perpétuo, continuamente as pessoas precisam fazer o bem. Com aqueles que procuram a glória de Deus, honrar o Senhor, viver uma vida de incorruptibilidade, uma vida irrepreensível, uma vida em que Satanás, mesmo que queira fazer você ser envergonhado diante do Senhor, quem vai ficar envergonhado será ele, porque não terá o que dizer contra ti. E isso eu me lembro daqui de um texto que está aqui em Tito, no capítulo 2, se não me engano. Paulo escrevendo para Tito, aqui no capítulo 2, no verso 8, diz: linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, que você viva uma vida sábia, uma vida irrepreensível, onde ninguém precisa repreender você, para que o adversário, que é adversário? Satanás é o adversário, ele seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito, ao seu respeito, ao meu respeito, que vivamos vida íntegra na presença de Deus. Outro momento, Paulo diz assim: eu prego para as pessoas, mas eu esmurro meu corpo, reduzindo a escravidão, para que pregando as pessoas, eu mesmo não venha me incorrer nas práticas dos pecados que eu mesmo prego contra. Está entendendo? Então, aqui está dizendo que Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. James Dunn, o escritor de um comentário bíblico que nós temos aqui no cenário, ele vê uma afirmação mais forte da perseverança na fé como essencial para a salvação. Nós precisamos perseverar essencialmente, precisamos perseverar profundamente na fé. E isso é algo essencial para sermos salvos. Ele liga isso ao conceito judaico de Tikkun Olam, que significa restaurar o mundo, onde as boas obras e a vida virtuosa é a expressão de uma vida dedicada a Deus, uma vida em amor. Perseverar em fazer o bem não é um meio de salvação, mas é o resultado da justificação pela fé. Gálatas 6, verso 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Nós vamos receber as bênçãos do Senhor. Precisamos fazer o bem para colhermos aquilo que nós estamos plantando. No versículo 8, então: mas a ira e a indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então a vida eterna será dada àqueles que preservam fazer o bem, que procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira vai ser colocada sobre os que são facciosos, sobre os que desobedecem à verdade. Perseverar em fazer o bem não é o meio de salvação, mas o resultado da justificação pela fé, onde a vida eterna é a promessa para aqueles que vivem em obediência a Deus, evidenciando a obra da graça em suas vidas. Mas a ira de Deus virá contra aqueles que não buscam a salvação de Deus, ou aqueles que não praticam as obras como resultado de uma vida íntegra na presença do Senhor. No verso 9, temos o seguinte texto: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer um que faz o mal, ao judeu primeiro e também o grego. Ambos, tanto judeus como
os gregos, ou seja, gentios, serão julgados pelos mesmos critérios. Os mesmos critérios que um será julgado é o mesmo critério que Jesus vai utilizar para julgar o outro. A menção de judeu primeiro apresenta então essa responsabilidade histórica e espiritual dos judeus que eles tinham, né? O povo judeu, eles receberam a revelação divina primeiro, como diz aqui no capítulo 3, no versículo 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita. Muita por quê? Sobre todos os aspectos, porque principalmente os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Aos judeus foram confiados a palavra, né? O ensino através dos profetas, e estes transmitiram essa palavra. Olha só que interessante. Quando nós vamos em Provérbios 11, 21, Provérbios 11, 21, o texto diz assim: o mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. O mal não ficará sem castigo, mas a salvação é para aqueles que são justos. A geração daqueles que são justos, esses serão libertos do pecado, libertos da culpa, libertos da condenação. Não ficarão oprimidos com o sentimento de culpa no seu coração, porque Jesus os salva, os perdoa. Avançando então para o versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Paulo ele está subvertendo a expectativa judaica de privilégio, né? Mostrando que os gentios, quando os gentios são fiéis, eles também serão recompensados com a glória e honra. Os judeus que forem fiéis também receberão essa recompensa, essa glória, essa honra. E isso reflete então a universalidade do evangelho. A salvação é oferecida para todos os que são gentios, como também para todos que são judeus. E o julgamento é igualmente aplicável a todos, sem distinção. Não há distinção disso. E como nós podemos ver isso aqui em Salmo, no capítulo 37, no versículo 37 também, o texto bíblico diz assim: observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. O homem que é íntegro e reto, ele terá posteridade. Agora, o que acontecerá ainda? Isaías 3, versículo 10, que diz: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Né? Está no futuro, aquele que é justo irá bem, comerão do fruto das suas ações. Eu e você colhemos aquilo que nós plantamos. E no versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Isso reflete aqui a universalidade do Evangelho. A salvação é oferecida a todos e o julgamento é igualmente aplicável a todos, sem distinção. Quando você vai em Deuteronômio 10, versículo 17, você vê exatamente isso sendo escrito ali, falando que Deus não faz exceção de pessoas, assim como também em Atos 10, verso 34, naquele evento que Deus dá uma visão para Pedro de um lençol com alimentos ali, né? Uma visão de um alimentos impuro, e depois diz para ele que Deus não faz acepção de pessoas, ele considera isso e agora ele começa a pregar para os gentios. No versículo 12, na sequência, nós vemos assim: assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Para muitos esse texto aqui é difícil, mas olhem só que interessante. O que está dizendo esse texto? O julgamento divino, ele será de acordo com a luz que cada pessoa recebeu. Né? Paulo ele quer deixar claro que tanto os que têm a lei, que são os judeus, quanto os que não têm a lei, que são os gentios, os gregos, e estes serão julgados por Deus. A lei em si, ela não salva, mas ela revela a culpa ao pecador para que ele possa buscar de Deus a remoção dessa culpa. E também revela que a justiça só pode ser alcançada pela fé em Cristo Jesus, independentemente de alguém conhecer a lei ou não. Então os gentios ou pagãos que não tiverem lei escrita de Deus não serão poupados do julgamento. Eles serão julgados sim, mas por uma outra lei. Serão condenados pelo conhecimento que tem de Deus por meio da revelação natural, por meio da consciência, por meio do agir de Deus na mente e também por conhecerem a revelação que Deus fez através da natureza. Como vimos no capítulo anterior, no capítulo 1, tais pessoas são desculpáveis pelas revelações que existem de Deus na Bíblia, as revelações que existem de Deus
na natureza, as revelações que existe de Deus por Jesus. Se a pessoa não conhece a Bíblia nem Jesus, ele tem ainda a consciência, que é um alerta que Deus colocou, é como se fosse um guarda, uma sirene dentro da mente do ser humano, alertando sobre o que é errado, a consciência, a razão e o juízo que cada ser tem. Então isso é muito bonito. Assim, todos os que pecaram sem lei perecerão. Onde nós podemos ver isso de uma forma mais clara? Olha, aqui em Salmo 87, fala algo muito interessante. Deus vai julgar a cada um de acordo com o que essa pessoa conhece. E Salmo 87 apresenta isso de uma forma muito interessante, principalmente do versículo 4 ao 6, que fala assim: dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia, Tiro com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. O texto está dizendo que quando vai se fazer os registros nos céus, quando os registros dos céus vão ser registrados, né? Eles olham onde a pessoa nasceu. Aqueles que nasceram em terra pagã, isso é registrado ali, tiveram menos conhecimento de Deus. Agora, aqueles que moraram em Sião, ou seja, Jerusalém, aqueles que tiveram contato com os profetas, aqueles que tiveram a Torá escrita para estudar, para decorar, que tiveram contato com os rituais judaicos que remetiam a mente deles ao ensino perfeito do caráter e da bondade de Deus, estes serão registrados como tendo nascido ali, como tendo um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de responsabilidade, e cada um então vai ser julgado. Por isso, todos que praticam sem lei, pecaram sem lei, ou seja, sem conhecimento da lei escrita, da Torá, de forma escrita, também sem lei eles perecerão. Não serão julgados por essa lei escrita, mas serão julgados pela lei da consciência. E todos que com lei pecaram mediante a lei, ou seja, os judeus que pecaram tendo a lei escrita, tendo os oráculos de Deus, como apresentados em Romanos 3, verso 1 e 2, todos estes serão julgados por Deus. Agora, quando vamos para Lucas, no Novo Testamento, o capítulo 12, Lucas 12, 47 e 48, nos diz assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a vontade, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, deverá poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Se é dado muito conhecimento a alguém, ele vai ser cobrado por isso que ele conhece. Mas aquele que não conheceu a vontade de Deus não vai ser cobrado pelo aquilo que não conheceu. Será cobrado apenas pelo aquilo que ele conheceu. Será punido sim, mas com menos açoites. Enquanto aquele que sabe mais será punido com mais açoites. Então o julgamento será de acordo com a luz recebida. Ainda podemos ver aqui no Evangelho de João, capítulo 15, o verso 22, onde é dito: se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não terias, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Jesus no capítulo 9 vai indicar também o mesmo assunto, quando ele diz no capítulo 9, no versículo 41, ele responde para aqueles fariseus, para aqueles doutores da lei, dizendo o seguinte: se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o pecado. Vocês conhecem e não praticam. E com isso podemos ver o pecado aberto de vocês, de terem conhecimento sobre algo e não estarem preocupados em praticar isso. Por isso vocês são chamados de cegos, são chamados de culpados. Ainda avançando do versículo 13, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Não basta apenas ouvirmos a lei, como diz Tiago 1:22, não seja apenas ouvintes da lei, mas praticantes da verdade. Porque quando você ouve a lei e não pratica, você está enganando a você mesmo. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então aqui, a prática da lei, ela não é a tentativa de alcançar a justificação por obras, como muitos pensam. Mas sim, é uma manifestação da fé verdadeira daquele que teve encontro com o Senhor e que recebeu a graça. Para eles, o coração transformado pela fé em Cristo naturalmente produz obediência à lei. Para os comentaristas, aquele coração que foi transformado pela fé em Cristo Jesus naturalmente produz obediência à lei. A obediência à lei não é um meio para alcançar a salvação,
mas é o resultado, é o fruto de uma entrega completa ao Senhor, de uma gratidão pelo que Jesus fez. Então a justificação é pela fé, mas essa fé resulta em ações que estão em conformidade com a vontade do Deus eterno, como diz em Tito, como vemos em Pedro no último estudo, onde a graça também regenera. Além de perdoar o pecado, ela te capacita, proporciona poder à pessoa para vencer. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não somente do judeu, mas também do grego. E nós vemos que aqueles que praticam a lei hão de ser justificados. Onde está isso na Bíblia, pastor Anderson? Aqui em Levíticos, nós vemos um texto no capítulo 18, onde vai deixar claro para nós isso. Levítico 18, versículo 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Se eles cumprissem todos os estatutos, eles viveriam pelo cumprimento dos estatutos. Só que eles desprezaram a vontade de Deus e não cumpriram os estatutos. Não estou dizendo aqui que homem algum tenha feito isso a não ser Jesus. Jesus foi o único que conseguiu cumprir todos os estatutos e viver. Mas era algo bíblico que dizia que aqueles que praticassem a justiça, que obedecessem à lei, viveriam pela obediência também à lei. Mas essa obediência precisava ser plena, completa, desde o primeiro dia de vida dessa pessoa até o último. Ele precisava demonstrar prática completa. E Jesus foi o único que fez tal coisa, não é mesmo? Em Mateus 19, verso 16, é apresentado ali aquele jovem rico que chega perto de Jesus e pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz a ele: guarda os mandamentos. Não é mesmo? Então, guardar os mandamentos era algo da primeira aliança, da antiga aliança, que precisava ser feito. No versículo 14: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. O que esse texto está dizendo? Os gentios que não receberam a lei de Moisés têm a lei de Deus escrita nos seus corações. Isso significa que a consciência humana que foi dada ali por Deus, ela reflete os princípios da lei. Por mais que essa pessoa não tenha leis escritas, assim como o povo judeu, que teve a lei escrita por Moisés, pelos demais profetas, que tiveram revelações divinas, mesmo que os gentios não tenham essa revelação, eles recebem essa revelação na consciência humana dada por Deus. Este é um testemunho de que Deus revelou sua verdade a toda a humanidade e que a responsabilidade moral existe para todos, independentemente de terem recebido a lei de Deus ou não. Este princípio enfatiza que todos têm acesso à verdade de Deus, seja pela lei escrita ou pela lei interna que está no coração, pela lei da consciência, da maneira que Deus se revela com cada povo, com cada nação. E isso é incrível, isso é magnífico, isso é esplendoroso. E nós podemos ver isso em Jeremias 31, verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui fala sobre os critérios da nova aliança, que seria escrita não em tábuas de pedra, mas no coração, na mente. Essas pessoas serviriam ao Senhor não porque era algo ritualístico, não apenas por uma mera questão externa, mas sim por um assentimento, por uma vontade, por um interesse, por uma mente preocupada em fazer a vontade de Deus. Ainda em 1 Coríntios 9, versículo 21, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Nós vemos isso também em Gálatas, que é uma carta irmã, como eu disse para vocês. Gálatas é uma carta irmã da carta aos Romanos. E em Gálatas 3, verso 24 e 25, nós temos os seguintes dizeres: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo à fé, já não permanecemos subordinados ao aio. E aqui é importante nós fazermos a seguinte pergunta: o que é um aio? O aio era os paidagogos. Quem eram esses? Esses eram os escravos que os senhores tinham. Os escravos tinham ali a função de cuidar do filho do senhor da casa. Então,
aquele escravo, ele orientava a criança, ele também tinha autoridade para disciplinar a criança se ele estivesse errado. Desça daí, menino, vem aqui, olha, está na hora de você fazer seu dever de casa, suas tarefas domésticas. Essa criança era o herdeiro de tudo, mas nesse momento era visto como um escravo, porque o próprio escravo de seu pai o dominava, tinha mais autoridade que ele, mas chegaria um dia que esse filho teria toda a herança do pai e dominaria sobre também o escravo. Então, de maneira que a lei ela nos serviu como esse escravo que conduzia essa criança para a maturidade. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, assim como o escravo era utilizado para levar essa criança à maturidade, ao crescimento, ao desenvolvimento, a entender valores, princípios, a fazer o que é certo e abandonar o que é errado. Assim também a lei de Deus, ela nos leva para nos conduzir a Cristo, porque quando entendemos que algo é errado, nós vamos buscar aquele que nos pode ajudar a vencer tudo o que é erro e praticar o que é bem, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então nós somos justificados por fé, mas a lei ela tinha esse papel de nos conduzir a Cristo, de mostrar a nossa incapacidade e nosso interesse de buscar Jesus, que é o único que pode nos ajudar. O verso 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Agora nós não vamos até Cristo praticando para receber. Nós vamos a Cristo para receber poder e graça dele, e esse poder e essa graça nos ajuda agora a viver para ele e com ele, praticando as obras. Do versículo 15, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Como lemos Jeremias 31, verso 33, a lei será escrita no coração. Em Hebreus, capítulo 10, o verso 16, temos algo bem semelhante. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e na sua mente as escreverei. E aqui o autor de Hebreus está relacionando, ele está se utilizando do texto de Jeremias 31, verso 33. Também, quando vamos a 1 João, capítulo 3, verso 20 e 21, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aqui ele fala também da lei da consciência, que testemunha na consciência e os pensamentos mutuamente acusa as pessoas ou às vezes defende. Isso é o que nós chamamos de conhecimento moral inato. Ou seja, o que seria o conhecimento moral inato? É a consciência, é um tribunal interior, é um tribunal no interior do ser humano, ou seja, que foi instalado por Deus, por meio do qual nós seremos julgados todos os dias. A consciência é um alarme que dispara toda vez que alguém transgride a lei de Deus. E este princípio enfatiza que todos têm acesso à verdade de Deus, seja pela lei escrita ou pela lei interna no coração desta pessoa. Quando vamos então agora para o versículo 16, diz assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Paulo está propondo uma nova dimensão de julgamento, onde o critério agora não é apenas a lei, mas o critério agora também é a verdade revelada em Cristo Jesus, porque Jesus ele será o juiz. E é muito importante destacar aqui esse ponto. Muitas pessoas, quando leem na Bíblia dizendo que Jesus é o juiz e que ele também é o advogado, pensam assim, então pode-se facilmente ser burlado, porque se ele é o juiz e ao mesmo tempo advogado, ele pode dar um jeitinho e eu ou aquele outro que não merecia tanto a salvação, Jesus pode desconsiderar algumas coisas, fazer vista grossa para alguns detalhes e justificar aquele injusto. Olha, Jesus vai justificar todo o que é injusto, porque todos somos injustos e carecemos da glória de Deus, destituídos estamos da glória de Deus. Mas o que acontece é, a partir do momento que Deus dá a graça, ele precisa verificar o restante da vida dessa pessoa para chegar à conclusão se ele realmente viveu de acordo com as normas do seu evangelho, do seu reino ou não. Por que segurança teria de levar essa pessoa para o reino dos céus se não souber pela sua prática, pelas suas vidas, que ele realmente entregou-se a Deus? Porque uma coisa precisa ficar clara. E o que é? Que quando Jesus voltar, ele vai transformar nosso corpo e o corpo será glorificado. Mas o nosso caráter será o mesmo que obtivermos mediante a comunhão com Deus aqui. Então o caráter precisa ser transformado enquanto estamos aqui nessa terra buscando em Cristo Jesus crescimento.
Não podemos deixar e esperar para que na volta de Jesus seja mudado o nosso caráter. Porque se Jesus voltasse e mudasse o corpo e mudasse a nossa mente, isso seria o mesmo que dizer que tudo foi modificado. Isso seria o mesmo que dizer que Jesus não se utilizou de nada daquele ser humano, da consciência, dos seus pensamentos, das suas ideologias. Ele fez outro ser humano. E isso não iria resolver o problema do pecado, porque o que precisa acontecer é que a pessoa esteja disposta a abandonar o pecado e buscar a Jesus e viver para Ele. Porque essa pessoa vai estar vacinada contra o mal e por isso nunca mais o mal se levantará pela segunda vez. Muito interessante esse ponto. E nós podemos ver um pouco mais sobre isso aqui em Atos capítulo 17, no versículo 31, que é um texto bem conhecido de muitos, que diz, verso 30 e 31, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus vai julgar todas as coisas. Então, Jesus, ele em algum momento, ele é advogado, mas em outro momento ele é juiz. E isso que eu estava dizendo agora há pouco. Jesus, ele é, enquanto está no santuário, o nosso advogado. Mas quando terminar de julgar todos os atos de todos os humanos da terra, ele então vai tirar a sua roupa de advogado e vai vestir uma roupa de juiz. E agora ele vem para julgar, para derramar a ira de Deus sobre aqueles que são os filhos da desobediência. Quando vamos para o versículo 17, diz assim, se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus. Ou seja, Paulo está apontando para uma atitude de presunção aqui dos judeus, né? Onde o nome de judeu, ele não é suficiente para garantir o favor diante de Deus. James Dunn, no seu comentário à Carta dos Romanos, ele observa que Paulo está de forma crítica, desafiando a falsa segurança dos judeus de que a sua identidade étnica ou a sua religião automaticamente vai conferir, vai conceder justificação para eles. Paulo, ele fura o balão do orgulho ali dos fariseus, dos judeus, melhor dizendo, e da presunção deles. Então, a lista que se segue das vantagens que são resultantes do recebimento da lei, ela é um pouco satírica da parte de Paulo, pois Paulo ele mostra como os judeus ele distorceu os seus privilégios, então, né? E como nós vemos isso? Aqui em Miqueias 3, verso 11, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nem o mal nos sobrevirá. Muitos pensam isso, Jesus é o nosso advogado, então está tudo tranquilo, é o nosso juiz também, então ele não vai nos condenar. Não se engane, Deus é justo e não podemos tomar a justiça do nosso país, do nosso mundo, como parâmetro para entender a justiça divina, porque Deus é fiel, Deus é verdadeiro, e em Deus não há suborno. Em Jeremias capítulo 7, versículo 4, não confieis em palavras falsas dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Então o povo se filiava à ideia de que estava em Israel, existia o templo do Senhor ali, Deus habitava ali através do Shekinah, a glória do Senhor estava sempre presente, a davar de Deus, e eles pensavam assim, olha, nós estamos bem, viu? Nós temos aqui o templo do Senhor e só por termos o templo do Senhor e morarmos nessa localidade, nós somos mais bem-aventurados do que todos da terra. Seremos salvos apenas por isso. Mas Jesus vem ensinando que não é isso, que eles precisavam praticar a verdade e Paulo está ensinando isso aqui agora mediante essa carta aos romanos, falando tanto para os romanos como também para os judeus. No versículo 18 nós vemos que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Então o versículo 18 é um complemento do versículo 17 que fala, se porém tu, que tens por sobrenome judeu, repouso na lei, te glorias em Deus, você que conhece a vontade de Deus, aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei. Paulo vai furar o balão do orgulho e da presunção dos judeus, falando, olha, vocês não deveriam cometer erros, porque olham só os privilégios que vocês têm. No verso 19, que estáis persuadidos de que és guia de cegos, à luz dos que se encontram em trevas. Paulo está aqui mostrando que os judeus acreditavam ter um papel de guia espiritual da nação, mas eles estavam cegos para as suas próprias falhas, não compreendiam. Há uma ironia no argumento de Paulo,
dizer que ao invés deles serem luz, eles estavam levando muitos às trevas. Muitos gentios estavam se perdendo por causa das práticas do testemunho errado que os judeus tinham. No verso 20, o instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Então os judeus viam os gentios como crianças. Em termos de conhecimento religioso, em termos de conhecimento bíblico, os gentios eram como crianças e eles eram adultos. Paulo ele está destacando a diferença entre ter o conhecimento da lei e viver de acordo com ela. Paulo está também criticando a autoconfiança dos judeus naqueles dias, que se viam como mestres e instrutores, sem perceber que a própria prática deles estava em total desarmonia, em total desacordo com o ensino que eles promoviam. E nós podemos, agora, versículo 21, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? É quando nós vemos, então, 1 Coríntios novamente, o 9, verso 27, que diz, mas esmurro o meu corpo, Paulo falando, né? E o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. E ele diz, tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Ora, eu sou pregador do Evangelho, eu esmurro meu corpo, eu me examino todo dia, eu busco ao Senhor, eu fico preocupado, atentando para meus atos, para minhas palavras, para meus pensamentos, eu me vigio, me policio, para que não venha cair nos mesmos erros que eu prego contra. Está entendendo? Então, olhem só, esse versículo é uma preparação para a conclusão que Paulo quer fazer para todos. Tanto judeus como gentios precisam de redenção em Cristo, somente em Cristo, não na lei, não na filiação, não no sangue, não na promessa apenas, mas em Cristo. A verdadeira fé ela resulta em uma obediência sincera, não em uma hipocrisia, não em dizer e não praticar. O processo ensino-aprendizado estava falido porque eles estavam ensinando coisas que não estavam vivendo. Verso 22, dizem que não se deve cometer adultério e cometes. Como pode isso? E nós vemos no Salmo 50, verso 16 e 17. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Uma vez que aborreces a disciplina e rejeites as minhas palavras? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes, abominas os ídolos e roubas os templos. Ora, havia um ensino contra o pecado, né? Mas a prática ela não correspondia a esse discurso. Nós podemos ressaltar aqui que a acusação que Paulo faz de roubar os templos, isso poderia ser uma referência ao ganho financeiro obtido de práticas idólatras. Ou seja, os judeus daquela época tinham um horror à idolatria, mas isso não evitava que eles aclamassem como um bom prêmio os preciosos objetos que foram usados ali na adoração idólatra, pegar aqueles objetos e vendê-los, né? Eles estavam fazendo daqueles objetos seus, tirando recurso financeiro disso, e os próprios judeus provavelmente não saquearam os templos gentílicos, mas eles, sem dúvida, tiveram algum lucro daqueles que os saquearam e venderam. Então, o mesmo judeu que abomina os ídolos, ele acaba cinzelando um ídolo de estimação para si, que é o dinheiro de algo errado que é praticado, daquelas pessoas que saqueavam o templo e vendia ali aquele ídolo que fazia enriquecer também os judeus daqueles dias. É contra isso que Paulo está pregando. Vocês estão dizendo algo bonito, mas a prática que vocês têm não corresponde ao discurso de vocês. E ainda para o versículo 23, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Nesse versículo há um ponto central da crítica de Paulo. Por quê? Paulo vai argumentar que, em vez de serem uma luz para o mundo, os judeus estavam desonrando a Deus ao violar a própria lei no qual eles se gloriavam, né? E essa é uma acusação muito direta contra aqueles que colocavam sua confiança em privilégios religiosos, mas não viviam à altura do padrão que Deus estabeleceu. Então a lei não pode justificar quem não obedece perfeitamente. E a salvação, ela só pode vir pela fé em Cristo que cumpre a lei por nós. Então Jesus cumpriu a lei por nós e nós temos essa lei. Quando Jesus cumpre, o cumprimento, a obediência dele é conferida a nós como justiça da fé. Então nós temos fé porque ele fez por nós. Agora, quando Jesus pratica, ele está recebendo a justiça da lei, porque ele obedeceu em tudo. Então ele será justificado pela lei, pela obediência à lei. Agora, eu e você, quando temos fé em Jesus, Jesus acredita, esse crédito que foi dado para ele, mas ele recebeu a morte em lugar da vida, esse crédito ele passa para nós. E nós aceitamos esse crédito mediante a fé.
E essa fé me leva a uma vida também de obediência. É um ciclo magnífico e perfeito. No verso 24, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os judeus por vossa causa. Este verso ele destaca a reputação de Deus entre os gentios. A reputação de Deus entre os gentios ela é prejudicada pela hipocrisia dos judeus. Quando aqueles que conheciam a lei, eles reivindicam ser povo de Deus, mas vivem de maneira incoerente, e isso traz uma desonra para o nome de Deus. Eles veem isso como uma advertência aos crentes de todas as épocas. A maneira como vivemos pode glorificar ou desonrar a Deus perante o mundo. O comportamento dos judeus estava desacreditando o nome de Deus entre os gentios e em outras nações. E por isso aqui fica uma aplicação para nós. Nós precisamos honrar ao Senhor. Quando nós não testemunhamos do amor de Deus no nosso viver, no nosso estilo de vida, nós estamos desonrando ao Senhor, a sua palavra e a sua mensagem. No versículo 25, porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. O que podemos fazer para entender esse texto? Precisamos aqui em Jeremias, o capítulo 9, o versículo 25, Jeremias 9, 25, e vamos entender um pouco mais esse versículo. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos. Os circuncidados eram aqueles judeus que praticavam na pele a prática da circuncisão. O que é a circuncisão? Quando era removido o prepúcio, a pele do órgão genital masculino. Então, no 8º dia, ele tinha essa pele removida e isso era um sinal na pele de que ele era pertencente ao povo de Deus. Isso era a circuncisão. Aqui, então, diz que um dia seria o juízo de Deus, o castigo de Deus viria sobre aqueles que são circuncidados e aqueles que não são circuncidados. Então, aqueles que são circuncidados é uma referência aos judeus e os que são incircuncidados ou incircuncisos é uma referência aos gentios. Quando nós vemos também o versículo 26, fala assim, ao Egito e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Então ele está dizendo, olha, o povo que é gentil é incircunciso, porque não tem o sinal no corpo, na pele, mas o povo de Israel também é incircunciso de coração, porque praticam a lei de forma externa, mas não de forma interna, não são circuncidados no coração, não vivem a prática do Evangelho, não amam de todo interesse, não estão preocupados em servir ao Senhor, em amá-lo, em respeitá-lo, em não entristecer o coração de Deus, não estão preocupados em vindicar o caráter de Deus, pelo contrário, estão envergonhando o nome de Deus. Ainda Gálatas 5, o versículo 3, também nos dá mais luz sobre esse texto. Gálatas 5, 3 e 4 diz, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Vocês que foram preparados antes para receber a graça, para receber o Filho, para receber o Messias, vocês decaíram da graça porque rejeitaram o Messias, porque nós, pelo Espírito, ou seja, pela fé, aguardamos a esperança da justiça que provém dessa confiança. Ainda capítulo 6, verso 15, que diz, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas ser nova criatura. O que importa não é ser circuncidado. Vocês são judeus e acham que serão salvos, que irão ter privilégios, que não terão condenação por terem um sinal na pele. Mas apenas um sinal exterior não vai salvar vocês. O que vocês precisam de novo coração, de nascer de novo, de mudança, de transformação interior nos pensamentos, nas palavras, na linguagem, no agir, na maneira de tratar os servos de Deus. Então, porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se você é circuncidado, você tem que praticar todas as demais leis, porque se você pratica uma parte e não pratica as demais, você é um hipócrita. És, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão agora se tornou incircuncisão. Então, Paulo argumenta que a fé e a obediência interna são mais importantes do que os ritos externos. Se o gentio, sem ser circuncidado, cumpre a lei, ele será considerado como alguém circuncidado. E a sua obediência condena os judeus que, apesar de serem circuncidados, desobedecem. Para eles, isso reforça que a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração, algo que só pode ser realizado
pela fé em Cristo Jesus. Então aquele que é incircunciso na pele, mas que pratica a lei, é como se ele fosse circuncidado. Agora aquele que é circuncidado na pele, que tem o sinal ali, mas não pratica, é como se ele fosse incircunciso. No versículo 26 diz: se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, ou seja, uma pessoa que é incircunciso obedece aos princípios da lei, sem conhecê-la, sem ter participado da cerimônia da circuncisão, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Ou seja, Paulo está radicalizando a discussão aqui. Ele está sugerindo que os gentios que são incircuncisos, que cumprem a lei moral, são mais aceitáveis diante de Deus do que aqueles judeus que são circuncisos, que são circuncidados, mas que transgridem a lei de Deus. Então Paulo vê que isso como uma subversão da teologia judaica, onde a circuncisão era um sinal crucial de pertencimento ao povo de Deus, mas que eles estavam se filiando apenas ao ritual. Aqui em 1 Coríntios 7, verso 19, nos diz: a circuncisão em si mesma não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Guardar as ordenanças de Deus. Tanto os judeus como os gentios precisam guardar a lei. Tanto você e eu precisamos observar a lei. Não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos por Jesus e queremos viver com Ele, deixando que a graça dele nos modifique e nos transforme. Então Paulo está radicalizando essa discussão e trazendo à tona esse princípio. Verso 27. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão é transgressão da lei. Paulo está invertendo os papéis aqui. Os gentios, que eram incircuncisos, que guardam a lei moral, estão agora em oposição de julgar até os judeus, apesar de terem circuncisão, apesar de conhecer a lei, apesar de receberem os oráculos de Deus, eles violam a lei de Deus. E isso é uma provocação teológica, onde Paulo ele vai desafiar as suposições judaicas sobre o que significa ser verdadeiramente justo diante de Deus. Ser justo diante de Deus é uma questão de prática, é uma questão de consciência, de aceitação, de vivência, não uma questão apenas externa, exterior. Versículo 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. O verdadeiro judeu não é aquele que é herdeiro de Abraão, mas sim o herdeiro da sua fé. E nós podemos ver isso quando nós vamos em Romanos 9, 10, 11, quando nós vemos que aqueles que eram descendentes de Abraão, como Esaú, como Ismael, não foram aqueles que receberam a promessa. Eles se desviaram. E muitos outros descendentes de Abraão também se desviaram. Os moabitas, os midianitas e tantos outros. Olhem só, aqui nos indica, lemos Filipenses 3, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nós, os que praticamos a palavra de Deus no Espírito, ou seja, não podemos praticar nenhuma obra por nós mesmos, mas o Espírito habitando em nós poderemos praticar as obras de Deus e isso nos ajudará, e isso sim nos faz verdadeiros circuncisos, porque estamos gloriando a Cristo e não confiando em nossa carne, e não confiando em nossos méritos, mas confiando em o que Jesus fez e faz por nós. Em Deuteronômio 30, versículo 6, o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Para que você viva, e viver aqui no sentido de viver eternamente, você precisa ter o coração circuncidado, abandonar o mal e viver a prática do bem. Indo para o último versículo que diz: porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, ou seja, não segundo aquilo que está escrito nos 10 mandamentos, na Torá apenas, cujo louvor não precede dos homens, mas de Deus. Este final do capítulo, como clímax do argumento de Paulo, é algo muito interessante, porque a verdadeira identidade como povo de Deus não é externa, mas sim interna. Para ele, para Paulo, ele vai sugerir aqui que a verdadeira circuncisão é a do coração pela ação do Espírito Santo. Vemos isso no capítulo 9, no versículo 6 e o versículo 7, que diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas.
nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Então, perceba que esse foi o nosso estudo de hoje, onde analisamos o capítulo 2 de Romanos, onde analisamos a culpa dos judeus e a culpa dos gentios, e vamos entender plenamente o juízo de Deus. Quando formos para o capítulo 3, iremos entender um pouco mais aspectos importantes em que Paulo vai começar a trabalhar várias objeções. E é importante que você esteja atento, que você confira a playlist para que você veja o desfecho e o conceito que é apresentado em todo o livro de Paulo. É importante você acompanhar capítulo a capítulo conosco. Então, nós nos vemos no capítulo 3, onde iremos analisar um pouco mais dos conceitos de Paulo. Que Deus abençoe você e nos encontramos no próximo vídeo.